Olá, meus amigos e amados de meu Pai, que Deus abençoe a todos nessa tarde de sexta-feira. Nós estamos aqui nessa tarde para compartilhar com todos uma palavra essa de fé ao seu coração. Olha o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Observa que o Senhor Jesus, cedo de manhã, quando ele estava voltando da cidade, ele teve fome. E você sabe que a fome, hoje, ela é uma necessidade. Quantas são as pessoas que passam fome? Em outras palavras, passam por necessidade. Jesus ali naquele momento, ele estava com fome. Ele teve fome. E olha só o que diz no versículo 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximando-se dela, e não tendo achado senão folha, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Observa que Jesus, ele estava com fome, e ele olhou aquela figueira, ele foi procurar se ali tinha frutos nela, né? E vendo que não tinha nada, a não ser folha seca, a palavra de Deus diz que ele amaldiçoou aquela figueira. A palavra de Deus, ela deixa bem claro. O Senhor Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. E na mesma hora a figueira secou. Na mesma hora a figueira secou. Então, o que nós temos que aprender com isso? O que nós aprendemos com isso? Existem momentos na nossa vida em que nós temos que olhar para certas situações e não aceitar. Exemplo, você vai ao médico e você recebe ali o diagnóstico que você está com diabetes. Você deve aceitar? Não, porque a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra vem do Senhor. Então o que você tem que fazer? Você tem que amaldiçoar. Oh meu Deus, eu não aceito essa doença no meu corpo. Eu não aceito essa doença na minha vida. E assim, pela fé, a diabetes, ela vai secar. Pela fé, a diabetes vai sumir. Vai desaparecer. Você está compreendendo o espírito da palavra? Você recebe aí o diagnóstico do médico que a sua doença que você tem em seu corpo não tem cura. Você deve se desesperar? Não. Você deve o quê? Repreender, amaldiçoar no nome do Senhor Jesus. E olha o que está escrito no versículo 21. Versículo 20, melhor dizendo. E vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, olha que palavra forte, e não duvidar, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se alguém subir a este monte e disser: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar, assim sucederá. E tudo isso, quando pedires em oração, crendo, recebereis. Você vê que os discípulos, eles ficaram admirados. Peraí, como que essa figueira, ela secou depressa, tão rápido? Jesus falou assim: olha, se você tiver fé, você vai dizer a esse monte: erga-te e lança-te no mar. E ele tem que te obedecer. A palavra do Senhor, ela está dizendo que tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Só que tem um detalhe aqui nessa palavra, que ela está dizendo: se você crer e não duvidar. Porque o diabo, ele trabalha com uma dúvida. Todo dia o diabo coloca uma dúvida dentro de você.
mas Deus trabalha com a fé, com a certeza. Então, ainda que o diabo venha martelar na sua mente, na sua cabeça, você tem que repreendê-lo no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Receba essa palavra no seu coração. Deus abençoe.